Seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é cotidiano dentro da indústria, principalmente manutenção, gestão de manutenção, manutentores, pessoas que atendem a produção. O nome do podcast, se eu não me engano, vai ser Guiado pela Pressão, não pelo Conhecimento. E porque isso é uma coisa que eu realmente vivenciei, de certa forma eu vivencio um pouco menos hoje em dia, mas é uma coisa presente dentro do ambiente produtivo. A pressão por produção, né? E essa pressão, ela é normal, ela é natural do ambiente, obviamente, né? Tudo aquilo que está ali está construído para que se produza, né? Ninguém construiu uma fábrica para deixá-la parada. Então, isso de certa forma é natural do ambiente, mas tende a fugir da normalidade a partir do momento que algumas pessoas ou o próprio ambiente se torna muito reativo, né? E aí essa pressão ela vai ganhando áreas de toxicidade, ela vai virando algo que, ao invés de suscitar um estado de alerta, de atenção e preocupação nas pessoas, ela começa a se tornar algo que realmente é tóxico mesmo. Ele começa a virar bode expiatório para qualquer tipo de decisão maluca, pressão sem fundamento, abrir mão de certos requisitos técnicos ou requisitos de segurança, etc. Então, é mais ou menos nessa linha. Bom, para a gente começar, a gente tem que entender, né, reforçando o que eu falei, que a pressão ela é meio que natural desse tipo de ambiente, né? A pressão por produção é natural, porque o ambiente está ali, né, tudo criado para que se produza. Mas o meu foco principal, né, dentro desse podcast, é convidar vocês a fazer uma reflexão, principalmente o pessoal que faz parte da manutenção industrial, que trabalha ali, para tentar entender e convidar vocês a refletir o que guia as decisões que você toma. O que determina a maneira que tu vai agir, o que determina a, a qualidade do teu trabalho. Que na realidade a qualidade já seria um aspecto separado disso, mas o que guia as tuas ações, né? Então, por que eu botei o nome do podcast Guiados pela Pressão, não pelo Conhecimento? Porque eu vejo em muitos lugares, e ainda mais, eu vi isso em outros lugares que eu trabalhei, que muitas pessoas elas não colocam o conhecimento delas naquilo que elas fazem, elas são orientadas e guiadas pela pressão do meio. Então, por exemplo, uma coisa bem comum que acontecia logo no começo da minha carreira como gestora, tinha um equipamento quebrado, a equipe está lá consertando esse equipamento. Aí, daqui a pouquinho, quebrava o equipamento lá no outro lugar. Aí o pessoal fazia uma pressão para parar aquele lá e ir lá para o outro. E isso era uma coisa assim que rodava, né? Era um rotineira já, né? Quebra um, sai de um, vai pro outro, aí deixa aquele serviço pela metade. Então é como se o mecânico, o eletricista fosse uma formiguinha, assim, que ele vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado. E aí as decisões, elas não eram tomadas pelo gestor da manutenção na época, pelo conhecimento dele, né, pela análise dele, não, elas eram tomadas pela pressão do momento. Então quem gritava mais levava, né? A pressão do coordenador de produção, a pressão do coordenador, sei lá, eu, do outra área, etc. E tá pegando, né, que é um jargão comum dentro da manutenção. E aí tu leva a pessoa para um lado, leva a pessoa para o outro, e isso ficava. Bom, tempo logístico, né, do pessoal de manutenção naquela época era muito alto, então ficava se deslocando muito e se trabalhando pouco. Aquilo era ilógico, obviamente, né? E muito dessa pressão, ela é uma pressão real, mas tem muita pressão que é um próprio ego da própria operação, né? Às vezes é um senso de competição entre turnos, né? Que é imposto e é benéfico para a empresa,
se for sadio, mas às vezes é maléfico para as máquinas, né? E às vezes o cara quer ser atendido primeiro em detrimento de outras pessoas, em detrimento da complexidade, etc. Então, empresas onde não tem a criticidade dos equipamentos claras e definidas entre todos os setores, geralmente acontece isso, né? Então, aí a decisão do gestor de mudar uma equipe de manutenção de um lado para o outro, ela é definida pela pressão, não pela inteligência, pelo conhecimento dele. Então vejam, a partir desse momento já não está tomando uma decisão, tu está agindo através de algo externo, obviamente tu está já, é uma ação, eu vou usar isso como simbologia, é uma ação de marionete. Existem cordas invisíveis que te comandam e os movimentos que tu faz não são propriamente teus, eles vêm de fora. Em alguma medida eles vêm de fora, de certa forma. Mas aí não é uma marionete, aí seria mais uma música, né? Que quem escolhe como vai dançar é tu. Mas é só simbolizando um pouco para vocês compreenderem a diferença do que eu estou falando. Então, isso é ser guiado pela pressão e não pelo conhecimento. Então, existem questões técnicas que elas não podem ser bypassadas. Por exemplo, o carro, né? Alguns carros. O pneu do meu carro tem 5 parafusos. É 5 parafusos, não é 4. Mas, dentro da indústria, né, ocorre isso, de tirar a peça, tem que consertar 3 peças. Não, conserta uma e bota para rodar porque o prazo está apertado e não sei o que, e é isso. Essa questão, né, de ficar capando as máquinas, né, retirando peças de máquina, liberando máquina assim mesmo, que é uma coisa bem normal em alguns ambientes, majoritariamente normal em muitos ambientes, principalmente no agronegócio. Graneleiro, parte de frigorífico, acontece demais esse tipo de coisa. Acontece que eu já trabalhei, né? E esse pseudo, né? Eu chamo pseudo significa falso, né? Esse pseudo benefício, esse pseudo ganho de tempo, né? Que a produção, né, acha que está tendo, a operação, na realidade, né? Ele é falso, porque ele é pago futuramente de alguma forma. Então todo o trabalho paliativo tende a ser prejudicial, na grande maioria das vezes, outras não, para a empresa. Não só para manutenção. Às vezes acha é prejudicial para manutenção. Não tem como uma coisa ser prejudicial para um setor da empresa e não ser prejudicial para a empresa. Então não é prejudicial só a manutenção. É prejudicial também para, né, a operação, a empresa como um todo. Nesse caso, por exemplo, qual é o custo da manutenção paliativa, né? O equipamento falha, tu vai lá para consertar ele, tu identifica os problemas que ele tem, né? Talvez tu não tenha identificado as causas, mas tu identifica os problemas. Do lado tu tem que consertar 3 peças, beleza. Consertar 3 peças leva 1 hora. Consertar uma peça só, com uma peça só a máquina já tem condição de rodar. Leva meia hora, né? E aí a pressão da operação, etc. E tu vai lá e conserta uma peça só, leva meia hora, libera o equipamento. Qual é a ação correta agora? Abrir um chamado, abrir uma solicitação de serviço, abrir uma nota para que seja feita uma corretiva programada para substituir aquelas 2 peças. Bom, a gente já tem uma parada de meia hora e um gasto de recurso, né, dentro dessas meia horas. Agora a gente vai ter um gasto de planejamento para planejar um serviço que poderia ser realizado naquele momento. Então já temos um gasto de PCM. Vai rodar um processo de PCM. A partir do momento que eu abrir uma nota, uma solicitação, vai ter que rodar um processo de PCM. Mas eu não tenho PCM. Então vai ter que rodar um processo de gestão direta, que é apontar isso em algum lugar e ir lá e consertar assim que der para fazer. Então a gente tem gasto de recurso de meia hora, parada de máquina de meia hora e rodando um processo de PCM para corrigir esse problema. Todo mundo sabe que tem 3 tempos principais dentro de um serviço de manutenção.
pré-serviço, serviço e pós-serviço. Elementos pré-serviço, elementos de serviço, elementos pós-serviço, né? Então, tu tem mobilização, tu tem que pegar ferramenta, etc., te deslocar, tem que fazer bloqueios, documentação, etc. Tu atua no equipamento, trabalha, terminou. Tem que finalizar a documentação, fazer teste, desbloquear equipamento, etc. Desmobilizar, entregar a ferramenta, etc. Então tem um tempo. Esses tempos de pré-serviço e pós-serviço são relativamente iguais, independente do tamanho do serviço. Então, o serviço de 3 horas tem um pré e um pós-serviço mais ou menos parecido de um serviço de 1 hora. Quando rodou o processo de PCM, aí tu vai ter que programar uma parada junto com a operação. Programou uma parada junto com a operação, tu vai parar a máquina de novo. A máquina não vai estar disponível fisicamente. Então, só que dessa vez a gente acha, para fazer uma peça é meia hora, para fazer 2 peças vai ser 45 minutos, né? Só que para fazer 3 peças naquele momento era 1 hora só. E aí a gente já está falando que a gente vai gastar 1 hora e 15. E eu estou sendo muito conservador nisso que eu estou falando, porque às vezes é muito mais. Mas não esqueça que tu tem elementos pré-serviço e pós-serviço, né? E isso consome recurso, consome tempo também. Então, ao invés de a máquina ter ficado parada 1 hora e consertado ela definitivamente, nós ficamos com ela parada 1 hora e 15. Nós paramos ela 2 vezes. Então, aí a gente entra outro tempo aí que eu não estou considerando, que é o tempo de setup e startup de máquina, que é um tempo que é considerado dentro da produção. Então, a gente precisa setar a máquina, precisa startar a máquina. A gente rodou um processo de PCM sem precisar. Né? A gente teve que alguém gastar tempo para abrir nota. A gente fez 2 documentações. A gente fez 2 bloqueios. A gente fez 2 desbloqueios. Né? A gente fez 2 mobilizações, 2 desmobilizações. Então, o custo da manutenção paliativa é esse. Ele prejudica a manutenção, prejudica também a operação. Só que a manutenção paliativa ela é gerada por causa da pressão. Então, depois de saber tudo isso que eu estou falando aqui, se você não tinha esse conhecimento, agora tem, você sabe que a manutenção paliativa ela é mais cara, ela é mais prejudicial para a empresa. Mas na hora de tomar a decisão, você cede à pressão e não ao teu conhecimento. Então, você prefere não significa... Bom, eu vou falar que talvez vocês entendam. Você prefere a pressão e pretere o teu conhecimento. Então, você escolhe tomar a decisão baseada na pressão e não no teu conhecimento e faz o que estão te pedindo. Faz uma manutenção paliativa. Faz uma manutenção meia boca que, em parte das vezes, volta como uma falha maior. Então, né, bom, um exemplo prático é, se eu tenho meu carro tem 5 parafusos, dá um problema num parafuso, eu tiro ele fora e sigo rodando. Sigo viagem, né? Vou viajar, dá um problema num parafuso, tiro um parafuso, sigo viajando. Chega um pouquinho, dá um problema no outro, tiro outro parafuso, sigo viajando. O que vai acontecer com você? Bruno, tu vai perder a roda, vai estragar o parafuso. Não, isso é muito pouco. Dentro das possibilidades do que pode acontecer de perder a roda, de me acidentar, de danificar o cubo, de danificar, sei lá, o alojamento dos parafusos ali, de danificar a roda em si, aconteceu 1 milhão de coisas. Muito pior do que eu ter uma atitude preventiva de tenho um problema, resolvo ele e continuo a viagem. Tenho um problema, resolvo ele e continuo a viagem. Essa é a maneira de continuar a viagem da forma mais segura. Essa, para mim, também é a maneira de continuar produzindo da forma mais segura, da forma mais confiável. Se eu tenho um problema, eu paro e resolvo. Então, dentro da filosofia japonesa, o TPM, uma coisa que o pessoal se orgulha muito de falar é que problema encontrado é problema resolvido. Então, para a linha, conserta e continua. Não vai acumulando problemas. Na nossa filosofia é diferente, a gente vai acumulando problemas para ir programando nas brechas, esses problemas vão aumentando e as máquinas vão se destruindo. Então, é uma complexidade simples, né? Então, essa questão da pressão, né? Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais
sobre isso, deem uma olhada num vídeo no meu canal, que é, o nome do vídeo, se eu não me engano, é Decisões Tomadas pela Emoção, não, como é que é? Agora me pegou, hein? Eu não lembro das próprias coisas que eu faço. Isso é muito interessante. Mas quem sabe faz ao vivo, né? Vou ter que achar aqui, só um minuto para tudo. Vou achar, tô chegando. Deixa eu ver aqui. O que eu falei, agora eu vou ter que achar, né? Clube da Manutenção. Eita, nós. Não, mas é que tá no Spotify também isso. Pera. É lá no comecinho, um dos primeiros que eu fiz. Prioridades definidas pela razão, não pela emoção. Uma hora lá sobre essa questão de priorização, né? Que é um tema aí que me interessa muito e me é bastante caro. Então, quando a gente é guiado pela pressão, as decisões elas são tomadas de forma muito parecida com uma marionete, né? Então, existem uns cabinhos, né, invisíveis que vão guiando o que a gente vai fazendo, etc. Só que aí a gente chama de prioridade uma coisa que talvez não seja prioridade. Então, lá dentro desse vídeo, tem vídeo e tem também em áudio, né? Eu falo muito, né, como é definida essas prioridades, né? Então, por exemplo, chegar ao meu destino é minha prioridade principal, mas não é a única. E aí entra uma questão importante. Por exemplo, vou fazer essa analogia com a viagem, né? Eu tenho que viajar daqui a Porto Alegre. Qual é o meu objetivo? Chegar a Porto Alegre, não tem outro objetivo. Salvo se muda o cenário. Por exemplo, caiu o parafuso da roda, mudou o cenário. Agora o meu objetivo não é só chegar a Porto Alegre, chegar em Porto Alegre com segurança. Mas lá no começo também era, né? Cheguei em Porto Alegre com segurança, né? Eu quero chegar lá, não quero chegar lá todo quebrado, com o carro quebrado, acidentado. Mas quando acontece algo diferente do que estava previsto, o cenário muda. Se o cenário muda, as prioridades mudam. Então, prioridade, ela vem de primeira coisa, né? Primeira coisa é uma coisa única. Mas é importante entender que dentro do ambiente dinâmico as prioridades vão mudando, né? Só que toda empresa precisa de estabilizadores. O que são estabilizadores? Normas e regras técnicas e de segurança e de qualidade, que impeçam que, nessas mudanças de cenários dinâmicas, as pessoas comecem a tomar decisões despropositadas. Então, numa empresa onde a cultura é produção acima de tudo, não vai ter qualidade, não vai ter segurança. Não vai ter confiabilidade. Isso é certo, mas certo que 2 mais 2 são 4. É impossível que uma empresa que coloque como cultura, entenda? O que é cultura? É o jeito que as pessoas trabalham lá, o natural, sem ninguém falar nada, né? O cara sobe num morro de soja para desembuchar uma caída, perigando a morrer e morre, né? O mecânico entra no equipamento sem desenergizar. O operador sobe num trabalho em altura sem fazer permissão de trabalho, sem cinto, sem nada. É isso que acontece. Por quê? Porque prioridade não é a segurança do operador, prioridade não é a qualidade, né, do serviço prestado, do que tu está produzindo. A prioridade ela é produzir. E a gente produz a qualquer custo e a qualquer preço. Às vezes até pagando com a vida. Mas é importante entender que quando a gente tem uma produção a qualquer custo, em consequência a gente tem uma manutenção a qualquer custo, né? Essa manutenção a qualquer custo é a gente ficar bypassando procedimentos de segurança, questões técnicas, etc, 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 etc. Então, você nunca vai conseguir pender essa balança toda para o conhecimento. Isso é uma coisa importante aqui para a gente já começar a encaminhar para o final. Acho que o podcast vai ser curto. Todas as decisões vão ser baseadas no conhecimento, não vão ser baseadas na pressão. Não.
Porque existem momentos onde a pressão ela, além de ser real no sentido de estar acontecendo, ela é verídica. Por que eu usei verídica? Ela é verdadeira, ela de fato é importante que seja feita dali, daquela forma, por causa que vai ter uma multa, ou é um cliente importante, ou sei lá o quê, né? Só que isso tem que ser exceção, não a regra, porque quando tu insere esse tipo de decisão baseada na pressão dentro da tua empresa, tu está ensinando as pessoas a não utilizarem o conhecimento que elas têm. E elas não vão utilizar. Então, se cada decisão tomada da empresa é tomada pela pressão da hierarquia, o conhecimento das pessoas é desprezado. Então, eu chego lá, eu sou gerente. Aí tá lá o mecânico trabalhando e digo, cara, tem que liberar isso aí agora. Aí o mecânico vai dizer, não dá porque falta isso, não importa, eu sou gerente, estou mandando, tem que liberar agora. Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai esquecer que tem um conhecimento, ele vai esquecer que tem uma maneira certa de fazer o trabalho dele e vai fazer o que a hierarquia está mandando. E aí ele acabou de receber uma lição e um aprendizado. Na próxima vez que ele for atuar, ele vai fazer a mesma coisa mesmo que o gerente não peça nada. Por quê? Porque a gente tende a seguir para aquilo que a gente está sendo cobrado. Então, é importante, eu vou falar disso no próximo podcast, poder da hierarquia. Pessoas que estão em cargos altos têm que ter muito cuidado com as suas ações, com as suas palavras, muito cuidado. Porque elas podem educar, elas podem deseducar, elas podem produzir qualidade, elas podem produzir segurança, mas elas podem produzir também risco, elas podem produzir ineficiência, elas podem produzir baixa qualidade. Então, as pessoas tendem a fazer aquilo que os gestores valorizam, né? E isso tem uma consequência para a empresa e geralmente ela é negativa. Então, retomando, a gente nunca vai conseguir pender essa balança toda do conhecimento, mas ela deve estar inclinada mais para o lado do conhecimento. Porque senão, se as decisões dentro da tua empresa são todas tomadas pela pressão da hierarquia, o conhecimento não é... É importante entender uma coisa que dizia Hayek. Hayek era um economista. O conhecimento está distribuído de maneira... o conhecimento está distribuído na sociedade. Ele não está concentrado, né? Hayek dizia isso. Então, o conhecimento está distribuído na empresa. Então, se tu tem um setor de projeto, tu contrata um gerente de projeto. Se tu tem um setor de manutenção, tu contrata um gestor de manutenção. Aí tu tem partes elétricas na tua empresa, tu contrata um eletricista. Aí tem partes mecânicas, tu contrata um mecânico. Aí tu tem a parte civil, tu contrata um pedreiro, um engenheiro civil. Tu contrata um engenheiro eletricista, tu contrata um engenheiro de produção para produção, né? Contrata um técnico de PCP para o PCP, um técnico de PCM, um planejador de manutenção. E o conhecimento ele vai sendo distribuído. Um cara que é do PCP não sabe mexer na elétrica, o cara da elétrica não sabe da civil. O que a hierarquia tem a ver com o conhecimento técnico dessas pessoas? Nada. Nada. Então, como que decisões técnicas vão ser tomadas porque o gerente mandou? Então, é importante assim, ó, se tu é gestor, entende uma coisa, toda vez que tu faz isso, tu tá errando. Eu não estou dizendo que tu não possa fazer, eu não estou dizendo que o momento não exija que tu faça. Mas isso deve ser uma exceção no teu cotidiano. Porque senão tu está desprezando o conhecimento das pessoas e fazendo as pessoas não utilizarem o conhecimento que elas têm, a experiência que elas têm e as coisas que elas sabem serem certas ser feitas. E isso é muito daninho para a empresa.
Eu já falei em certo momento também que isso é uma concentração. O gestor, quando ele concentra o poder, ele não concentra só o poder, ele concentra o conhecimento também. Só que ele não concentra o conhecimento na forma de ele tem todo o conhecimento. Não, não é isso. Ele concentra o conhecimento roubando o conhecimento das pessoas, roubando a possibilidade das pessoas executarem as coisas conforme elas sabem que deve ser feito. Então já é difícil um ambiente que respeita a técnica de produção, a técnica de planejamento, a técnica de planejamento de produção, a técnica de engenharia, a técnica de segurança. A técnica que eu estou falando não são pessoas, não são cargos. É a técnica mesmo, é o conhecimento daquela área. É a maneira correta de fazer as coisas. Já é difícil, por quê? Porque nem todas as pessoas têm o conhecimento técnico que dizem que têm. Nem todas as pessoas têm o conhecimento técnico que o cargo exige. Imagina num lugar onde isso é completamente desprezado. Ou o gerente inventou de fazer a casa do telhado para baixo, vai ser feita do telhado para baixo, né? Aí nós estamos andando para trás, né? E aí nós estamos andando para trás. Então, produção precisa de consistência. Então, que nem dizia o Falcone em seus livros, é melhor tu produzir 96, 96, 96, 96, 96, né, nos 12 meses do que produzir 99, 93, 96, 85, 98, 80. É melhor tu ter uma constância dentro de algo estável e controlado do que tu ter uma constância dentro de algo completamente anárquico, que às vezes tu produz muito, aí tu produz pouco, e aí tu... obviamente isso não está no teu controle, né? Então a fábrica produz essa oscilação, né? Parece aquele gráficozinho do coração batendo. Óbvio que a fábrica não está no teu controle, de fato. E a pressão, ela pode gerar também acidentes. Então, fica pressionando as pessoas, elas vão fazer as coisas mais rápido, né? Não acelerado, mais rápido, e esse mais rápido, pode ser que existem coisas que não podem ser feitas mais rápidas, mas pela pressão as pessoas acabam fazendo e acabam se acidentando, né? E não só por fazer mais rápido, às vezes por não cumprir alguns critérios de segurança. E isso eu vou te dar um exemplo que acontece direto. Tá, eu já falei do jargão, né? Tá pegando. O cara tá lá, tem que levantar alguma coisa, tomou-lhe uma pressão gerencial aí, tem que fazer, ele tem que ir lá na oficina porque ele esqueceu uma talha. E para levantar aquela carga, a talha tem que ser... A talha é um elemento de peças, né? Ela tem que ser de 3.500 toneladas e o cara vai lá e bota 2 de 1.500. Ele tem 2 de 1.500 do lado dele, ele não vai lá para pegar de 3.500, senão vai demorar muito. Ele bota, a carga cai, dá um acidente. Por quê? Porque o cara tem medo de demorar demais, né? Então, essa questão da pressão, vamos lá. Pressão é apelar meio que pro medo das pessoas, de certa forma. Não estou dizendo que seja sempre errado. Eu falei sobre isso no podcast passado, né? Que é melhor apelar à responsabilidade e não ao medo das pessoas. Mas é justamente o cara, ele começa a fazer um monte de coisa e se colocar em risco, justamente porque ele está com medo, talvez, de tomar alguma sanção, né? Demorar demais, vamos me demitir, sei lá, né? E, bom, dá para fazer tudo da maneira correta, com um senso de urgência ligado, com um menor tempo? Acredito que sim, mas tem que ser feito da maneira correta. E quem é que sabe a maneira correta de fazer que não o técnico? É o gerente de manutenção que sabe, às vezes sim, mas a grande maioria das vezes não. Né? A esmagadora maioria das vezes não. É o gerente de manutenção que sabe como é que tem que fazer aquele serviço elétrico ali, ou o eletricista? Num local normal, seria o eletricista, né? Que é o do especialista daquela área de conhecimento. Então é ele que tem que dizer, não é ele que tem que dizer, não é ele que tem que dizer, mas ele que é o responsável por aquilo ali. Então, botar 5 parafusos na roda leva 10 minutos, cara, pode fazer a pressão que tu quiser, não vai levar mais, não vai diminuir o tempo disso. Existe um tempo limite de diminuição. Aí como é que eu consigo diminuir mais isso? Eu boto 4 parafusos, demora menos, né?
Então, na minha cabeça, um serviço bem feito tem um tempo limite que não baixa. E para te baixar esse tempo, só tu fazendo um serviço paliativo. E um serviço paliativo traz consequências negativas. Então, o que eu deixo aqui, né, para encerrar esse podcast, é que deveríamos nós ser guiados, né, pelo conhecimento. Deveríamos nós tomar decisões baseadas no nosso conhecimento, nossa experiência, nossa expertise e no diálogo, né, com os setores, com as pessoas, etc. Não tomar decisão baseada na pressão, porque aí tu começa a marionetizar, nem existe essa palavra, né? Marionetizar o teu modo de agir, aí tu, né, tá agindo através desses fios invisíveis aí, da hierarquia e etc. Então, tecnicamente, pessoal, dentro de uma área científica, o que é certo é certo. Existe uma maneira correta de fazer as coisas. E isso não muda porque alguém está dizendo que tem que fazer mais rápido ou qualquer coisa, sei lá eu. Né? Não muda. Então, a maneira correta de fazer as coisas não muda porque tu é um gerente, porque tu é um coordenador, porque tu é um diretor, porque tu é um encarregado, porque tu é um líder, porque tu é um supervisor. A maneira correta de fazer as coisas, ela continua sem nem se preocupar com a tua posição dentro da empresa. Ela existe. E seria muito bom para a tua empresa, para o teu setor, se as pessoas soubessem a maneira correta de fazer as coisas e fizessem, né, as coisas da maneira correta. E seria melhor ainda se a gestão da empresa apoiasse as pessoas a fazer as coisas da maneira correta. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se gostaram, curtam, compartilhem e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.